Pedro was in a boat with the other disciples. The sea was calm, but suddenly a great storm arose. The waves were high, and Pedro became afraid. Pedro estava em um barco com os outros discípulos. O mar estava calmo, mas de repente, uma grande tempestade surgiu. As ondas estavam altas, e Pedro ficou com medo. He saw Jesus walking on the water. Pedro was astonished and said, "Jesus, can I walk on the water too?" Jesus replied, "Come, Pedro." Ele viu Jesus andando sobre as águas. Pedro ficou espantado e disse, "Jesus, posso andar sobre a água também?" Jesus respondeu, "Venha, Pedro." Pedro stepped out of the boat and began to walk on the water. He was happy. But then Pedro looked at the waves. He became frightened and started to sink. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre a água. Ele estava feliz. Mas então, Pedro olhou para as ondas. Ele ficou assustado e começou a afundar. Jesus reached out his hand and saved Pedro. Jesus said, "Oh, you of little faith, why did you doubt?" Pedro was safe now. He was with Jesus. Jesus estendeu a mão e salvou Pedro. Jesus disse, "Ó você de pouca fé, por que duvidou?" Pedro estava seguro agora. Ele estava com Jesus. When Pedro had faith, he walked on the water. But when he was afraid, he began to sink. The sea calmed down and Pedro returned to the boat with Jesus. Quando Pedro teve fé, ele andou sobre a água. Mas quando ele ficou com medo, começou a afundar. O mar se acalmou, e Pedro voltou para o barco com Jesus. The disciples were amazed. They all had more faith now and thanked Jesus for helping Pedro. Faith is important. With faith, you can do great things. Os discípulos ficaram maravilhados. Todos eles tinham mais fé agora e agradeceram a Jesus por ajudar Pedro. A fé é importante. Com fé, você pode fazer grandes coisas. Without faith, you may feel fear. Pedro learned to have faith with Jesus on the water. Sem fé, você pode sentir medo. Pedro aprendeu a ter fé com Jesus sobre as águas. Pedro, Tiago e João estavam em um barquinho, navegando no mar da Galileia. Era um dia calmo, com o sol brilhando e o vento soprando suavemente. Pedro, sempre o líder, decidiu que era a hora de pescar alguns peixes frescos. Tiago, um pescador experiente, ajustou as redes e preparou tudo para a pesca. João, mais jovem, estava animado e cheio de expectativa para o dia. Eles lançaram as redes ao mar e aguardaram pacientemente os resultados. O tempo passou, o sol começou a se pôr, mas nenhum peixe apareceu. Desanimados, Pedro sugeriu voltar, mas Tiago insistiu em tentar mais uma vez. João, com sua esperança juvenil, concordou com Tiago e pediu paciência. Finalmente, quando a esperança estava se esgotando, as redes ficaram pesadas. A surpresa foi grande, as redes estavam cheias de peixes, quase transbordando. Voltaram para a praia com corações cheios de gratidão e redes cheias de peixes. Aprenderam que paciência e perseverança frequentemente trazem recompensas inesperadas. Na praia, compartilharam os peixes com a comunidade, agradecendo pelo dia abençoado. O mar da Galileia, testemunha silenciosa, brilhava sob a luz da lua cheia. Jesus e seus discípulos estavam em um barco no mar. De repente, uma forte tempestade começou a agitar o barco. Os discípulos ficaram com medo e acordaram Jesus. "Mestre, vamos afundar!" gritaram eles desesperados. Jesus levantou-se calmamente e olhou para o mar. Com voz firme, ele ordenou: "Tempestade, acalme-se. Mar, fique quieto." De repente, a tempestade parou e o mar ficou calmo. Os discípulos olharam maravilhados para Jesus. "Quem é este homem? Até o mar lhe obedece."
Jesus sorriu, transmitindo paz e segurança a todos. Os discípulos aprenderam a confiar ainda mais em Jesus. Eles continuaram sua viagem pelo mar calmamente. Cada um deles refletiu sobre o poder de Jesus. O céu estava azul e o sol brilhava intensamente. Foi um dia em que todos aprenderam sobre fé e confiança. A lição de Jesus ficou gravada em seus corações. David was a young shepherd. He was brave and believed in God. The people of Israel were afraid because there was a giant named Goliath. Goliath was strong and shouted loudly at the people of Israel. David era um jovem pastor. Ele era corajoso e acreditava em Deus. O povo de Israel estava com medo porque havia um gigante chamado Golias. Golias era forte e gritava alto para o povo de Israel. David went to the king and said, "I will fight the giant. I am not afraid. God is with me." The king gave David his armor, but it was too heavy. David said, "I cannot wear this. I will fight with my own way." David foi até o rei e disse, "Eu vou lutar contra o gigante. Não tenho medo. Deus está comigo." O rei deu a David sua armadura, mas era muito pesada. David disse, "Não posso usar isso. Vou lutar do meu jeito." David took his sling and 5 small stones. He was ready to fight. When Goliath saw David, he laughed. "Am I a dog that you come to me with sticks?" Goliath shouted. David pegou sua funda e 5 pequenas pedras. Ele estava pronto para lutar. Quando Golias viu David, ele riu. "Sou um cachorro para você vir até mim com paus." Greeted Goliath. David was not afraid. He took 1 stone and put it in his sling. He quickly swung the sling and let the stone go. The stone hit Goliath right in the forehead. Goliath fell down, and the people of Israel cheered. David não teve medo. Ele pegou uma pedra e a colocou em sua funda. Ele rapidamente balançou a funda e soltou a pedra. A pedra atingiu Golias bem na testa. Golias caiu, e o povo de Israel aplaudiu. David won the battle because he trusted God. The people of Israel were very happy. They were not afraid anymore. David showed that with courage and faith, you can do great things. David venceu a batalha porque confiou em Deus. O povo de Israel estava muito feliz. Eles não tinham mais medo. David mostrou que com coragem e fé, você pode fazer grandes coisas.